Olá, gente, é bom estar com vocês agora nesta hora. Nós vamos começar a trabalhar a partir de hoje a nossa série Orando Juntos. É uma série de estudos voltados para o tema da oração, ok? Nesse período em que nós estamos vivendo aí na conturbação da não presença em determinados locais, nós vamos estar aqui do lado de cá, né? Instruindo sobre oração, aprendendo a orar melhor e vivendo uma vida melhor de oração, ok? Esta série de estudos será baseada no livro da Megan Hill, Orando Juntos, esse livrinho aqui da editora Fiel, ok? É o privilégio de orar em nossos lares, comunidades e igrejas. Esse livro me foi dado de presente pela editora Fiel, através do projeto MAP, Ministério Adote um Pastor, ok? E nós estaremos divulgando aqui essa série, usando esse livro como roteiro, como guia de leitura para o nosso curso de oração, ok? Muito bem. O nosso estudo de hoje vai falar sobre oração como relacionamento. Isso é importante, oração como relacionamento. Veja, por que como cristãos nós devemos orar juntos? Essa é a grande pergunta, né? Por que como cristão eu devo orar junto? Nós devemos orar juntos um com o outro, né? Podemos oferecer muitas respostas a essa pergunta. Podemos oferecer várias respostas a essa pergunta. Algumas dessas respostas podem ser o seguinte: a liderança da igreja, os presbíteros da igreja, a liderança da igreja local ordena esse momento de oração. A igreja é convocada pelos seus presbíteros para orar, né? Essa é uma das respostas. Uma outra resposta que pode ser oferecida é o seguinte: Jesus mandou orar. Então, porque Jesus mandou orar, eu vou orar, né? Ou ainda, porque a igreja tem um dia para tal momento de oração. A igreja tem um dia para o momento de orar, de se reunir, de congregar, de estar ali orando a Deus. Mas devemos lembrar uma coisa importante sobre este assunto de oração. Uma das coisas que você precisa aprender, né? A Megan Hill, no seu livro Orando Juntos, ela diz que o cristão nunca ora sozinho. Ele nunca ora sozinho. Ele sempre tem um companheiro de oração. Isso porque a oração é um exercício de relacionamento. Ok? Entendeu aqui? Pegou? Oração é um exercício de relacionamento. Na oração você cresce com Deus, se relacionando com Deus, tendo amizade com Deus, tendo intimidade com Deus. Mas também quando a oração é voltada para a vida da igreja como um todo, você se relaciona também com o seu próximo que está ali no momento de oração. O cristão de joelhos se dirige primeiramente a Deus e se relaciona com Ele na oração, e é uma estrada de mão dupla. É uma estrada de mão dupla. Você se relaciona com Deus em oração e Deus se relaciona com você também em oração. Você fala a Deus as suas necessidades e Ele responde sobre essas necessidades. Esse barulho do fundo, gente, que vocês estão ouvindo no vídeo, é que a casa do lado, né, estão fazendo reforma, estão fazendo barulho, estão construindo uma casa aqui ao lado, por isso que não dá para eliminar esse som, ok? Mas eu espero que você possa compreender e me ouvir com clareza. Muito bem. Então, o cristão de joelhos, ele ora a Deus, ele está sempre em oração, ele se dirige a Deus. E essa estrada é uma estrada de mão dupla. Consideremos isso um pouco mais de perto sobre a questão da oração como uma estrada de mão dupla, né? Como sendo uma direção até Deus, como indo até o Senhor. A oração, você está sempre indo diante de Deus, você está sempre buscando a Deus, você está sempre clamando a Deus. A oração sempre é isso, é você falando, é verbalizando para Deus. Em primeiro lugar, consideremos, por exemplo, Deus se relaciona conosco na oração. Essa é a primeira verdade que nós aprendemos sobre a questão desta oração como exercício de relacionamento. A primeira coisa é que Deus se relaciona conosco. A oração é um exercício que Deus usou desde muito cedo para um relacionamento Pai Criador com a humanidade. O Pai Criador com a humanidade se relaciona através de oração. Deus, ao criar o casal edênico no jardim do Éden, lhe deu uma ordem específica. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem
De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versos 16 a 17. Deus, o que foi que Deus fez? Deus se condescendeu em pacto com o homem. O que é isso? Pastor, o que é a palavra condescendeu? Deus veio até nós, veio até o homem em pacto. A coroa da criação, o homem, foi criada, foi feita para relacionar-se com Deus e com toda a criação e com a própria criação. Ok? Deus não criou a gente para viver isolado, no isolamento. Nós estamos passando esse período aí de quando está todo mundo doido, querendo sair de casa, querendo, sabe? Não dá. Mas a questão é, Deus não nos criou para vivermos isolados. Isso é um ponto importante. Lá em Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 3, diz o seguinte: mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui nós vemos a humanidade, na pessoa de Adão e de Eva, de sua esposa, revelando a parte essencial do ser humano, relacionamento com a criação. Adão e Eva estavam pensando com a serpente, estavam se relacionando com a criação, estavam tendo um relacionamento, um diálogo. Então, quando fomos criados, nós não fomos criados para sermos isolados ou viver isolamento, mas para um bom relacionamento, para viver um relacionamento verdadeiro, legítimo, correto, bíblico, fundamentado na vontade de Deus. Isso é relacionamento. A igreja, quando ela se dobra o joelho, ela vai orar junto, ela está em propósito junto, até mesmo através das mídias sociais, nesse distanciamento social. E quando nós nos propomos a orar juntos, a buscar juntos, nós estamos tentando estimular e estabelecer o relacionamento dos santos. Isso é importante para nós. Ok? Então é importante a gente ter essa noção de oração e de vida cristã. Então eles foram criados para o quê? Para relacionamento. A criação visa isso. Mas o que acontece? O pecado entra em cena. E aí, irmãos, o pecado se instalou no mundo. E uma forma de mantermos a comunhão com Deus a despeito do pecado sempre será a oração. Quando o pecado estabelece no mundo, entra no mundo, quebra o conceito de relacionamento, o conceito de viver para a glória de Deus, o conceito de viver a glória do Senhor, o conceito de viver para Deus. Isso some de maneira drástica. O pecado fez isso, nos separou um do outro, nos separou, tirou de nós, roubou de nós o deleite de deleitar-se em oração. Né? Isso é importante a gente sempre pensar sobre isso, ok? Então, uma maneira de nós mantermos comunhão com Deus hoje, pós-queda, é a oração. Mas o que é oração? Né? Essa pergunta que todos nós geralmente fazemos e nos perguntamos: o que é oração, pastor João Ricardo? O que é oração? Oração, o breve catecismo de Westminster define a oração o seguinte, como sendo o oferecimento de nossos desejos a Deus, o oferecimento de nossos santos desejos a Deus. Isso expressa nosso relacionamento com Deus. Isso revela que a oração exige dois participantes. Jesus, ao ensinar aos seus discípulos a orar, ele o faz no termo de relação pai e filho. Pai nosso que estás nos céus. Mateus 6,9. Ao colocar isso, Jesus está ensinando que a oração, acima de tudo, é um relacionamento primeiramente com o Pai. É um relacionamento primeiramente com Deus. É um relacionamento dirigido ao Pai. Então, essa comunhão com Deus, essa relação com Deus, essa vida com Deus, ela precisa ser regada com muita oração. E a oração, quando eu me dirijo a Deus, exige dois participantes. Eu e Deus. Você e o Senhor. Você e Yahvé. Você e o Deus pactual. Não espere apenas os momentos comunitários da igreja para orar. Não espere apenas os momentos da reunião de oração da Sociedade Auxiliadora Feminina para orar. Não espere apenas as reuniões das terças-feiras para orar na igreja, das quartas-feiras para orar na igreja.
Não, ore você e Deus. Já temos um número suficiente, você e 3 pessoas. Você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes no momento, no elo, no conluio da oração santa diante do Senhor. Isso é importante a nós. Segundo lugar, a segunda proposição que eu quero ensinar para vocês nesta aula de hoje é que Deus se relaciona consigo mesmo. É um outro ponto importante que precisamos considerar. A Margaret lembra isso, ressalta isso de maneira muito interessante no seu livro, quando ela vai falar sobre esse aspecto, né? Deus e Deus, quando ela diz assim, e quando nós oramos, não só nos aproximamos de um Deus que tem relacionamento conosco, ele é um Deus que também tem relacionamento consigo mesmo, ele mantém um relacionamento consigo mesmo, na página 30 do livro, desse livro aqui, muito gostoso de ler, ok? Nosso relacionamento com Deus, que é 3 em um assegura que os 3 estarão envolvidos com a nossa oração, fazendo com que as nossas orações, com as orações de um cristão, se integrem em uma grande conversa celestial, ou seja, há uma integração de uma conversa celestial. Deus é Trindade, e esse Deus Trino se relaciona conosco em oração. Ele é a comunidade perfeita, ele é a unidade perfeita, ele é a comunhão perfeita, ele é o exemplo perfeito, ele é a suprema a autoridade da perfeição para nós em termos de oração e relacionamento em oração. Os 3 estão envolvidos em nossas orações, eles estão sempre envolvidos com as nossas orações. Lembremos que a relação com Deus, que é um Deus trinitário, que é próprio do amor, também muda tudo sobre a oração. Porque quando eu olho, e aqui a Margaret novamente falando a nós, na página 31 do seu livro, deixa eu pegar o bloco completo para vocês terem uma ideia do que ela diz na página 31, né? Página 31, aqui, pronto, aqui. Ela diz assim, a relação com o Deus Trinitário, que é próprio amor, também muda tudo sobre a oração. Nenhuma parte da Escritura deixa isso tão claro como Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são esses seus filhos de Deus. Porque não recebesse os espíritos de escravidão outra vez, né, estardes em amor, mas recebesse o Espírito de adoção, Filho, pelo qual aclamamos Abba Pai. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, ele é quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus Pai, e também intercede por nós, ok? Essa é a ideia que nós vemos no texto sagrado, no texto voltado para a questão da relação trinitária nesse sentido. Então nós vemos aqui que Romanos capítulo 8, versos 14 a 15, Romanos 8, 26 a 27 e Romanos 33 e 34 apontam para esta realidade. Na oração, nos aproximamos de Deus como um filho que se aproxima de um pai, pois clamamos Abba Pai. Entende aqui? Muito bem. Deus nos ouve antes de nos preparar para orarmos. Isaías capítulo 65, verso 24. Vamos ver aqui, Isaías 65, verso 24. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. Isaías 65, 24. Veja o que é que diz a palavra de Deus nesse sentido. Diz assim para nós, olha o que é que diz. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ok? Ao colocar Isaías 65, verso 24, aqui nós lembramos que Deus, ele ouve a cada um de nós, antes mesmo que nós falássemos alguma coisa em oração, antes que nós falarmos alguma coisa através da oração, do vocábulo, de proferir as palavras de oração. Ele já sonda as nossas palavras, já conhece os nossos desejos, ele já conhece as nossas orações. Quando nós oramos a Deus, Deus fala consigo mesmo, em nosso benefício. Considere, por exemplo, o Espírito Santo faz 3 coisas, conforme Romanos 8,
menciona 3 coisas que o Espírito Santo faz. A primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele nos une a Cristo. A primeira coisa que ele faz é unir a Cristo. Isso é muito claro em Romanos 8,15, quando é nos dito o seguinte, que porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Aqui somos adotados por Deus, nesta condição de filhos adotados, nós clamamos Abba, Pai. Nós temos livre acesso a Deus agora em oração. Então você não tem que ter medo de orar, você não tem que ter receio de orar, você não tem que ter vergonha de orar, você não tem que ter timidez em orar, você tem que orar. Orar a Deus, pedir a Deus a sua graça, o seu amor e a sua bondade sobre a sua vida. Segundo, o Espírito Santo nos estimula a orar. O Espírito Santo move os nossos corações para a oração ao nos convencer do pecado e ao despertar as nossas afeições por Deus e ao ordenar corretamente os nossos desejos por meio da sua palavra. Então o Espírito Santo ele faz isso. Você percebe isso no texto que nós lemos aqui. De Romanos, né? Aqui, Romanos 26 diz assim, também o Espírito Santo semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, este aspecto aqui é o aspecto de que o Espírito Santo, ele, no nosso processo de oração, ele nos estimula a orar. Ele não deixa a oração no vácuo, ele não deixa a oração vazia, ele não deixa a nossa oração longe, mas ele estimula-nos a oração, a viver a oração, a clamar a oração, a viver para a oração e viver de maneira a glorificar a Deus através da oração, porque é desta forma que ele desperta a nossa mente, os nossos desejos, as nossas afeições e nos leva tudo em direção a Deus, ok? Tudo em direção a Deus. E por fim, o Espírito também, segundo Romanos 8, o Espírito nos ajuda, isso é muito claro aqui em Romanos capítulo 8, verso 27, que diz que ele nos assiste, né? Ele nos assiste em nossas orações, em nossas fraquezas, ele nos assiste nessas fraquezas que nós temos. E é interessante, deixa eu mostrar aqui para vocês exatamente o que diz lá o verso 27. E aquele que sonda os corações e sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ok? E é interessante aí, porque no verso 26 ele diz que o Espírito Santo nos assiste, nos socorre em oração. E no verso 27 diz que ele intercede pelos santos. Ok? Isso nos leva para a nossa terceira e última proposição nesta aula de hoje. Ok? Nós aprendemos até agora 3 ideias importantes sobre a oração, né? A oração como relacionamento. Primeiro, nós aprendemos que Deus se relaciona conosco na oração. Segundo, nós aprendemos que Deus se relaciona consigo mesmo. Isso é um exemplo da nossa vida de oração. E por fim, nós aprendemos que todos nós e nosso Deus juntos em oração. A oração, irmãos, em conjunto é expressa na união dos santos, na sua oração pública na Igreja de Deus. A Bíblia usa diversas figuras, imagens para expressar essa unidade entre os crentes e o seu Criador, entre os crentes e o seu Deus, entre os crentes e o Pai eterno, tá? Entre os crentes e Jesus, entre os crentes e o Espírito Santo, entre os crentes e a pessoa do Pai. Ok? E as figuras usadas na Escritura para expressar entre essa unidade são as seguintes. A igreja ela é chamada de uma planta, lá em João capítulo 15, verso de 1 a 17, aquela palavra da videira verdadeira lá, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, meu pai é agricultor. É interessante aquela passagem, porque aquela passagem expressa exatamente essa unidade entre nós e Deus, Deus e nós, né? E Jesus vai dizer assim que se não tiver enxertado nele, será arrancado, jogado fora. Se não produzir fruto, não poderá de fato estar na videira se alimentando dela. Isso é interessante. Também é comparado a um edifício. Paulo vai fazer isso lá em Efésios capítulo 2, verso 18 a 22, dizendo que a igreja de Deus é um edifício sendo edificado progressivamente, né? Por isso que há muitos dons no meio da igreja, né?
para o aperfeiçoamento dos santos. Ele vai dizer isso lá em Efésios capítulo 4, e é bem interessante. Também a Bíblia menciona a figura, a imagem de um corpo, a igreja como um corpo, né? Isso lá em Romanos capítulo 12, versos de 4 a 5, onde é dito que as três pessoas da Trindade concedem dons, né? Porque mostrando que aos membros do corpo, e esses membros do corpo, né? Elas estão interligadas para cumprir o propósito da edificação dos santos. Então a oração é uma maneira de você edificar o outro crente, é importante isso também. Também nós vamos ver isso mais à frente, quando nós vamos estudar sobre a oração como discipulado, que é bem interessante. A Megan Will aborda essa questão que eu acho bem interessante para nós. Um outro texto que nos menciona também essa questão da igreja como corpo é Efésios capítulo 4, né? Que é ossos e medulas juntos, bem colocado, bem ortopédico, bem organizado. Esse é o sentido lá que Paulo descreve a ideia do corpo humano para a igreja. E a oração faz parte desse conjunto. E é um elemento que deriva desse relacionamento que nós temos com Deus. Calvino vai dizer uma coisa importantíssima sobre a oração. Ele diz que a oração é uma conversa íntima do piedoso com Deus. Nesse processo você está em comunhão com Deus, você está em piedade com Deus, você está vivendo uma vida de santidade com Deus, em oração, vivendo para a oração, para a glória de Deus. Esse é o ensino que nós aprendemos e esse é o ensino que nós entendemos à luz da Escritura. Está claro e revelado e correto à luz da Bíblia. Nós nos relacionamos com Deus através das nossas orações. Então nunca desista de orar. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ser um homem, uma mulher, um jovem, um adulto, uma criança, um idoso de oração. Deus te abençoe, Deus estenda graça sobre a tua vida. Amém.